Queridos, antes de eu entrar de fato na mensagem de hoje, eu queria contar uma pequena história a vocês. Hoje eu vou falar sobre a missão do casamento. E eu tenho um grande amigo, aproximadamente uns 4, 5 anos mais jovem do que eu, e muito amigo, muito querido. E eu ficava preocupado com ele, dizendo: mas você não está namorando? Mas você não vai se casar? Mas eu acho que 99,9% das pessoas fazem isso com aqueles que são solteiros. E um dia, conversando com ele, ele disse para mim assim, bem tranquilo, ele falou: Fernando, eu estou bem, estou tranquilo, solteiro. Nunca mais eu perguntei para ele sobre isso, nunca mais. E ele é uma pessoa de evidência, líder também como eu, poderia sim, de fato, já ter contraído um matrimônio, mas ele disse: eu estou bem assim. No Salmo 73, 25, a Bíblia diz: se tenho eu Deus no céu, o que mais posso querer na terra? Deus é a nossa suficiência, Deus é o nosso Salvador. Nosso Salvador não é o casamento, não é o marido, também não é a esposa. Deus é a nossa suficiência. Na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias perpetuamente, diz o Salmo 11. Agora, encerrando a série de 4 mensagens sobre o significado do casamento, hoje eu quero falar sobre a missão do casamento. Basicamente, o casamento tem 3 finalidades. A mais antiga, ou a primeira finalidade do casamento, é o companheirismo. A Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus relacional, porque Ele subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é um Deus comunitário, portanto Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos fez também seres comunitários, ou seres sociais. A segunda finalidade do casamento é a procriação, ou aquilo que nós chamamos de continuidade da espécie. Também lá no início está escrito: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra, sede fecundos e enchei a terra. E é certo que 2 homens não podem ter um bebê, é certo que 2 mulheres também não podem ter uma criança. E além disso, o casamento sem dúvida é o melhor lugar para se receber uma criança. Por quê? Porque a própria psicologia nos ensina que para a boa formação de uma personalidade, seja feminina ou uma personalidade masculina, para a boa formação da personalidade de uma criança é necessário as presenças feminina e masculina. E eu ainda completo dizendo: principalmente se a presença masculina e a presença feminina tiverem entre si uma aliança, conforme nós falamos na semana passada. A terceira finalidade do casamento, nós poderíamos dizer que é a satisfação sexual, ou diretamente o prazer. E esse prazer que Deus proporciona a todos nós dentro do casamento, Ele nos traz uma saúde não apenas física, mas também emocional. Aumenta a comunhão e aumenta também os vínculos afetivos entre o homem e a mulher. Conquanto esta última finalidade seja mais moderna, porque os nossos pais e avós, em grande parte,
ficaram com a segunda, que é a procriação, nós entendemos sim que se Deus nos fez para ter prazer, então o prazer também é uma das finalidades do casamento. Porém, queridos, o pastor Tim Keller, eu estou falando sobre o livro dele, para falar sobre a missão do casamento, ele vai aprofundar o que eu chamei aqui de primeira finalidade do casamento. E o conceito que ele traz para o casamento, sobre a missão do casamento, serve também, não somente para o casamento, mas serve também para a nossa relação com os nossos filhos, relação com os nossos pais, relação com os nossos amigos. Mas no final, você vai entender isso. Então ele pega exatamente essa maior finalidade do casamento, o companheirismo, e ele amplia essa visão ao ponto de colocá-lo como a grande propulsora para o cumprimento da missão do casamento. Quando Deus diz lá no início, não é bom que o homem esteja só, então ele decide criar a mulher, e o termo que a Bíblia hebraica traz ali, pode ser traduzido como companheira, uma companheira auxiliadora, ou seja, como uma amiga do homem. Então a amizade, segundo Tim Keller, se torna o principal ingrediente da relação matrimonial, o qual ajudará os cônjuges na missão do casamento. Mas o que é amizade? A Bíblia define, especialmente no livro de Provérbios, o caráter do que é uma verdadeira amizade. Eu quero dar uma pequena e rápida pincelada. A Bíblia diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. A amizade verdadeira se faz presente em todas as situações, sejam de alegrias ou sejam de tristezas. Um outro texto e conceito de Provérbios diz: o falso amigo é aquele que está com você enquanto você é bem sucedido, mas ele some quando você perde a prosperidade. Um outro texto que Provérbios traz é: o verdadeiro amigo é mais chegado do que um irmão, está sempre ao seu lado. A verdadeira amizade também, ela compõe o confronto. As feridas provocadas por um amigo são boas, diz o livro de Provérbios. Como um cirurgião, o amigo corta você para que haja uma cura. Por isso, além de o verdadeiro amigo te apoiar em todo o tempo, o amigo faz críticas também, mas que visam fortalecê-lo e visam fazer você crescer. Um texto parecido como esse também em Provérbios: como se afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Os amigos se tornam mais sábios por meio de um conflito saudável de pontos de vistas diferentes. Resumidamente, Provérbios nos ensina duas grandes características da amizade: a constância e a perseverança. Amigos verdadeiros sempre abrem a vida para você e nunca te abandonam. Uma outra definição, não bíblica, mas que eu achei muito interessante, C.S. Lewis, ele traz, está no livro lá, define maravilhosamente o que significa amizade, e fica mais fácil de entender, porque ele faz uma comparação, mostrando a diferença entre o amor erótico e o amor filéu, o amor fraternal, o amor de amigo. Ele diz assim: enquanto o amor erótico pode ser retratado como duas pessoas que olham uma para a outra, a amizade pode ser descrita como duas pessoas que olham lado a lado para o mesmo objeto e são impressionadas e enlevadas por ele juntas. Isto nos ensina que o fio condutor da amizade é
um objetivo comum, uma visão comum, um gosto comum, um caminho comum, um propósito comum. Por isso que duas pessoas de personalidades tão diferentes, elas se unem, porque elas têm, quando têm um objetivo em comum. Agora, queridos, antes de nós entrarmos no texto, estou introduzindo, falando do companheirismo e da amizade. E quando esta amizade é então entre duas pessoas que são discípulas de Cristo, como que é essa amizade? Como deve ser essa amizade? Todos os cristãos, verdadeiramente cristãos, experimentaram a graça de Deus no Evangelho de Jesus. Todos nós tivemos a nossa identidade transformada em nosso âmago, em seu âmago. Todos nós ansiamos pelo mesmo futuro. Todos nós caminhamos em direção ao mesmo horizonte. Temos a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Senhor. Amigos e amigos cristãos confessam um ao outro os seus pecados, chamam a atenção um do outro em amor, encorajam um ao outro para que saiam daquele estado de inércia. Amigos transformados pela graça levam os fardos uns dos outros, compartilham os seus bens, incentivam um ao outro, edificam um ao outro pelo estudo da palavra, pela ministração da palavra, pela oração. Tudo faz parte dessa amizade a que nós chamamos uma amizade espiritual, mais profunda que somente a amizade natural. Porém, as amizades mais ricas e excelentes são aquelas que juntam e combinam esses dois elementos naturais e sobrenaturais. Agora, é evidente que o casamento, além de compor, além de conter em si a amizade, no caso dos cristãos, a natural e a espiritual, o casamento pode acrescentar o amor romântico a esses dois tipos de amizade. E é isso, queridos, que pode tornar o casamento o mais rico relacionamento humano. Então, concluindo esta introdução, a Bíblia indica que seu cônjuge deve ser mais do que o seu melhor amigo, mas não menos do que isso. Apesar da sociedade atual banalizar o casamento e exaltar a maternidade, a paternidade, eu costumo dizer uma coisa e peço licença para você, por favor, não se escandalize. Eu costumo dizer que, falando da importância do casamento, acima da maternidade e da paternidade, eu costumo dizer, fique calmo nessa hora, não fique bravo comigo. Você não se casa com um filho. Muito menos você se deita com um filho. Muito menos você se entrega de corpo e alma, corpo literalmente, com o seu filho. Tim Keller diz uma outra coisa que eu nunca havia pensado. Ele diz assim: olhe para o paraíso, olhe para o início, olhe lá atrás para o Éden. O que Deus colocou lá? Deus colocou lá uma mãe e um filho? Deus colocou lá um pai e um filho? Não. Antes disso, Ele colocou um homem e uma mulher. Aos olhos de Deus, o casamento precede a maternidade e a paternidade, precede a família. O amor, a aliança, o compromisso, a promessa de estar perto e de apoiar em todas as situações da vida são feitas no casamento.
Queridos, conquanto filhos sejam bênçãos, e temos orado aí por alguns casais que querem ter filhos, conquanto os filhos sejam um presente de Deus, como a Bíblia diz, eles não podem tirar o lugar daquele ou daquela que você jurou amar por toda a vida, daquele ou daquela que você compartilhou a sua vida, inclusive as suas maiores intimidades, anseios e medos. Filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Nós os preparamos para voarem, para deixarem pai e mãe, e para contrair um matrimônio, para se unir à sua mulher e se tornar os dois uma só carne. Filhos são flechas, eles voam, e quem fica? Aquele que você escolheu, e aquele que você decidiu viver, compartilhar e repartir toda a sua vida. Quer concordemos ou não, esta é uma verdade. Viveremos pelas nossas ideias ou sentimentos, ou viveremos pela palavra? Tim Keller diz que se você ama seus filhos mais do que ama o seu cônjuge, a família toda ficará desconjuntada e todos sofrerão. E ele nos conta uma história, nesse livro, de uma mulher que vivia em função da sua filha e da carreira musical da sua filha, e o marido de lado. Na verdade, ela estava projetando os anseios lá da sua psique, lá do seu subconsciente na sua filha. O que ela não foi, queria que a filha fosse. Começa por aí. E graças a Deus que em um determinado momento ela ouviu um conselheiro dizendo para ela: olha, você precisa retomar o seu casamento, porque o que você está fazendo está prejudicando a sua filha. Queridos, falando dessa importância do casamento, feita essa introdução das finalidades da amizade como principal delas, eu quero nesta hora meditar então sobre a missão do casamento. Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 28. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isto para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com sua palavra. Ele fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. E eu queria destacar aqui parte do versículo 26 e parte do versículo 27. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza. Nós já falamos aqui no início dessa série que o segredo do casamento é que o amor do marido deve ser semelhante ao amor de Cristo pela igreja, e o amor da esposa deve ser semelhante ao amor da igreja para com Cristo. Portanto, tanto o amor do homem pela mulher deve ser sacrificial, quanto a submissão da mulher à liderança do marido também deve ser sacrificial. Eu me lembro que quando fui chamado para pastorear em Passo Fundo, toda a minha vida, ou toda a nossa vida, estava aqui na cidade de Sorocaba. Foi exatamente naquele ano que eu me mudei, ou nós nos mudamos para a nossa casa.
Demoramos 5 anos para construí-la. No ano em que nós entramos na nossa casa, que nós construímos do jeito que nós queríamos, Deus me chamou para pastorear lá em Passo Fundo. A minha esposa, de uma família de 5 filhos, ela é a caçula e é a menor, a caçula e a única mulher. Tinha o seu emprego também aqui de uns 14 anos pelo menos na mesma empresa. Será que não foi um sacrifício ela tomar essa decisão? Será que não foi um sacrifício ela abrir mão da sua mãe? E a mãe é viúva. Será que não foi um sacrifício ela abrir mão da sua casa? Será que não foi um sacrifício abrir mão da segurança do seu emprego? E quando eu fui para lá, ela demorou 4 meses para ser transferida, eu lá e ela aqui. Queridos, é este amor que Deus nos chama para viver dentro do casamento. Esse amor sacrificial. Agora, queridos, todo o companheirismo que nós falamos inicialmente, todo o amor sacrificial que deve circundar o relacionamento matrimonial, na verdade, ele tem um objetivo maior. Ele tem uma finalidade última. Quando nós olhamos o casamento na perspectiva do Evangelho, perceba que o texto lido diz: Cristo amou a igreja para dedicá-la a Deus. Nós amamos sacrificialmente o nosso cônjuge também para dedicá-lo a Deus. Muito mais do que fazer com que 2 pessoas sejam grandes amigas, muito mais do que fazer que tenham um objetivo em comum, uma fé em comum, fazer com que se amem romanticamente a ponto de entregarem-se ao prazer carnal. O casamento tem a missão de ajudar o outro a cumprir o propósito máximo da sua vida, a saber, amar e glorificar a Deus. Portanto, a missão do casamento é aproximar o meu cônjuge de Deus, ajudá-lo na sua jornada com Deus. Deus nos deu uma vida e um dia Ele nos pedirá conta. Deus nos deu um propósito, que é o de viver para a sua glória. Nós sabemos que estamos aqui de passagem. Sabemos que nós somos tão somente peregrinos nesta terra, pois a nossa pátria está nos céus. Por isso o casamento não é uma finalidade última, mas também existe para cumprir a finalidade última de nossas vidas. O propósito principal: nos ajudar em nossa jornada a caminho da eternidade. Visão esta completamente oposta da nossa sociedade atual, que não é nem altruísta, muito menos espiritual. E de que maneira meu casamento pode fazer com que a minha esposa cumpra a sua jornada com Deus? O texto lido diz que Jesus fez o seguinte: Jesus lavou com água a igreja e a purificou com a sua palavra. Quando nós vemos esses 2 elementos, água e palavra e purificação, certamente o texto está se referindo ao batismo, e o batismo se refere à salvação. Portanto, eu preciso aplicar em minha esposa a salvação de Cristo. Temos de ser agentes da salvação eterna na vida do nosso cônjuge. Esta é a missão do casamento. À medida que eu aplico o Evangelho na vida da Egli, a minha esposa,
eu estou contribuindo para que ela seja aquilo que Deus quer que ela seja. Portanto, a maior finalidade, a missão maior do casamento é ajudar o outro a alcançar a sua identidade gloriosa, a nova criação na qual Deus, a seu tempo, nos transformará. Queridos, pouco se tem falado, ou talvez nunca se tenha falado, dessa finalidade do casamento. Você já havia pensado em seu casamento nessa perspectiva? Geralmente pensamos no casamento para a satisfação de nossas necessidades pessoais. Quando muito, pensamos em satisfazer as necessidades do nosso cônjuge, mas dificilmente pensamos que temos o dever de nos esforçarmos no casamento para que ele ou para que ela cumpra a vontade de Deus, para que ele ou ela possa servir a Deus de uma maneira melhor. Tim Keller afirma, e eu trago aqui a sua frase: o que sustenta o casamento é o compromisso com a santidade do nosso cônjuge. Você está comprometido com o esplendor, a grandeza e a perfeição dele. Está comprometido com a honestidade e paixão dele pelas coisas de Deus. Essa é a sua tarefa como marido e mulher. Resumindo, a nossa tarefa é a tarefa de fazer com que o nosso cônjuge ame mais a Deus do que a nós. Mais a Deus do que a nós. Agora, sendo essa a missão, como nós, na prática, nós podemos cumprir isso? De que maneira o companheirismo pode ser aplicado para que o nosso cônjuge se dedique mais e mais e mais a Deus? Para que mais e mais ele ou ela se torne a pessoa que Deus deseja que ele ou ela seja. Quero trazer alguns exemplos práticos aqui. Dignifique o seu cônjuge como alguém que é criado à imagem e semelhança de Deus. Às vezes eu assisto alguns desenhos com as minhas filhas e um dos que elas gostam é o da Barbie. Não sei se você já assistiu, mas aquele namoradinho da Barbie, o tal do Ken, ele é um serviçal dela. Quem assiste sabe. Ele é um empregado dela, ele é um subalterno dela. Um péssimo exemplo. Já tenho recomendado que alguns desenhos as nossas filhas não devem assistir. Você deve tratar o seu cônjuge com dignidade, sabendo que ele é a imagem de Deus, e que Deus o colocou na sua vida para que você o faça mais semelhante a Cristo. Segundo, sirva-o com alegria. Sabe por quê? Somente por um fator: porque Cristo fez isso com a igreja. Proteja-o. Está no masculino aqui, mas é proteja, né? Estou falando do cônjuge, que é uma palavra masculina. Defenda-o. Vocês são companheiros de jornada. Vocês estão no mesmo barco. Vocês caminham na mesma direção, têm os mesmos objetivos. E a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então blinde, defenda, proteja. Um outro passo prático para que a gente cumpra a missão de tornar o nosso cônjuge mais parecido com Cristo: anime-o, encoraje-o, através da palavra, da oração. Eu não sei se você tem costume, mas de orar pela sua esposa ou de orar pelo seu esposo. Ah, pastor, eu oro. Ele sabe que eu oro, mas eu oro baixinho lá, eu oro em pensamento. Não, coloca a mão na cabeça, abençoa seu esposo, abençoa sua esposa. Faça isso.
repreenda, chame a atenção, corrija-o na palavra, em amor, como a Bíblia diz. Ninguém tem a última palavra, e Deus nos colocou uma pessoa que nos ama para nos tornar pessoas melhores. Precisamos aceitar isso. Ajude-o a desenvolver os seus dons. Quando eu estava namorando o seminário, eu já namorava a minha esposa. E eu cheguei um dia para ela e disse: olha, você sabe, né, maior medão, você sabe, né, que você me conhece da igreja aí, crescemos juntos, que eu tenho vontade de ser pastor. Não sei se eu vou ser, mas eu tenho vontade. E eu fiquei com o maior medo daquilo que ela iria responder. Sabe o que ela respondeu? Faça aquilo que você gosta de fazer. Eu quero casar com uma pessoa que faça aquilo, que ame fazer aquilo que gosta de fazer. Só não fui no seminário naquela hora porque eu preferi casar primeiro, ficar um ano em casa, né? E depois eu fui. Da mesma maneira, certa vez a Egli descobriu um curso, e ela queria fazer o curso, e eu falei: faça. Ah, mas eu acho que eu não vou passar um curso técnico, tinha uma prova para fazer. Faz, vamos orar, faça. E ela conseguiu entrar, fez o curso. Enquanto fazia o curso, descobriu um curso superior também na mesma área, e eu disse: faça. Você gostou desse curso? Gostei. Faça, desenvolva o seu dom, porque quando nós ajudamos o nosso cônjuge a desenvolver o seu dom, ele se torna feliz, porque ele cumpre aquilo que Deus o chamou para ser e fazer. Por isso que Deus distribui os dons a cada um de nós. Deixa eu correr aqui que o relógio já foi. Caminhe ao lado, caminhe na mesma direção, não puxe a corda por outro lado, né? Vocês estão no mesmo barco. Uma outra coisa importante, queridos: não traga lixo para dentro do seu casamento, não traga sujeira. Vou citar apenas uma aqui: a pornografia é lixo, não traga, não coloque dentro. Cuide das palavras, cuide das palavras. As palavras matam, as palavras magoam, e mágoas acumuladas tornam-se raízes de amargura. E, querido, seja humilde. Você não precisa vencer sempre, você não precisa ganhar no debate, porque ele não é o teu inimigo, é o teu amigo, é a tua amiga. Respeite a visão de mundo que ela tem, que ele tem. Não queira que ele ou que ela pense completamente igual a você. É nas diferenças que vocês se completam. Queridos, atitudes como essas imitam o amor de Cristo para com a igreja, um amor sacrificial. Nós somos chamados a isso, somos chamados a imitar a Cristo, somos chamados a ser parecidos com Ele. Pastor, mas isso é muito difícil. É mesmo, mas é possível quando Cristo vive em nós. E, queridos, existe uma recompensa quando o companheirismo, quando a amizade no casamento chega neste nível. O outro é atraído pelo amor. Veja o versículo 26 que nós lemos. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja sacrificialmente para levá-la a Deus, mas no 27 ele diz também que Cristo amou a igreja sacrificialmente para levá-la a si. Ou seja, o noivo atraiu a noiva com o seu amor sacrificial. Portanto, quando você entende que a missão do casamento é levar o seu cônjuge a amar e a glorificar a Deus, e quando de fato você contribui para que o teu cônjuge se aproxime mais de Deus, o que vai acontecer com isso? Ele se aproximará mais
de você. Como nós aprendemos no curso do Ministério Casados para Sempre. Quando você contribui para que a sua mulher se aproxime mais de Deus, e quando você também está buscando a Deus, perceba que conforme nós vamos subindo em direção a Deus, nós vamos ficando mais perto do nosso cônjuge. E quem sai lucrando? Ambos, ele e você. Porque para ele, se ele estiver mais próximo de Deus, será melhor para ele, mas será melhor também para você. Esta é a dinâmica do Evangelho. E nós vemos isso também em Cristo. Depois que ele sofreu tudo o que sofreu, ele diz que o trabalho penoso da sua alma foi recompensado. Que marido que não gosta de ser respeitado pela sua esposa? Que marido não gosta de uma esposa dedicada, carinhosa, companheira, próxima de si? Que mulher não gosta de ser cuidada, de ser alimentada, protegida pelo marido, assim como Cristo fez com a igreja? E eu quero concluir. O casamento, como falamos no início, tem 3 finalidades, que é o companheirismo, a continuidade da espécie e o prazer proporcionado pela intimidade sexual. Desses 3, o principal é o companheirismo, a amizade. A amizade profunda entre o marido e a mulher. É esta amizade profunda entre um homem e uma mulher que os leva a cumprirem o propósito maior da existência humana, que é viver para Deus. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos deixou a bênção, nos deu a dádiva do matrimônio, para que através dele nós sejamos ajudados a cumprir a nossa missão nesta breve vida que temos aqui na terra, que é a de viver para a glória de Deus. Então eu quero encerrar fazendo uma pergunta: o teu casamento está cumprindo esta finalidade? Você que não é casado, que pode vir a casar-se, você já pensou em entrar num casamento olhando nessa perspectiva do Evangelho? Quando nós cumprimos a maior missão do casamento, que é esta, acontece tudo aquilo que naturalmente buscamos no casamento: a alegria e a realização, a satisfação. Assim, quando nós cumprimos esta missão do casamento, nessa perspectiva, o nosso parceiro ou a nossa parceira será aquela pessoa especial que nos completa, que nos dá prazer, que nos dá alegria, porque na verdade nós estamos a conduzindo em direção a Deus, que é a fonte de todo prazer e a fonte de toda satisfação. Que Deus nos abençoe e nos capacite a vivermos assim. Esta visão da missão do casamento é a mesma visão daquele que não é casado: conduzir o seu filho, conduzir o seu amigo, conduzir o seu pai, conduzir o seu próximo, para que ele cumpra o propósito para o qual ele nasceu. Essa é a missão maior de todos nós, e o casamento está embutido nisso. Ele serve para realizar esta missão maior de vivermos para a glória de Deus. Fecha os teus olhos. Deus, aqui está a tua igreja reunida e famílias representadas, cada uma com uma história diferente. A minha oração, Deus, nesta hora é que o Senhor derrame graça sobre as nossas famílias. O Senhor derrame graça aos viúvos. O Senhor derrame graça aos solteiros.
O Senhor derrame graça aos casados. O Senhor derrame graça às crianças e aos adolescentes. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessa instituição que está banalizada, chamada casamento, mas que o Senhor nos dê o entendimento, sendo ou não casados, de que a base de sustentação familiar está no casamento. Abençoa, Pai, os casamentos aqui. Abençoa marido, abençoa mulher, abençoa esposa, para que na unidade e no cumprimento desse propósito e desta missão de encaminhar um ao outro a Deus, os filhos sejam impactados tremendamente, sejam abençoados tremendamente, e possam ver nos seus pais, acima de tudo, o amor de Cristo, o amor sacrificial de Jesus Cristo. Aqueles, ó Deus, que hoje não experimentam mais o companheirismo, que recebam do Senhor a porção da satisfação e da alegria espiritual. Aqueles que decididamente escolheram não viver a relação matrimonial, Tu também preenches com alegria e satisfação. Por isso, Senhor, acima de todas as coisas, nós estamos falando aqui do Evangelho, do pão da vida, da fonte da água viva, do nosso Senhor e Salvador, que preenche cada lacuna da nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa a família, abençoa a Tua igreja. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.